Oi, gente, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre Juscelino Kubitschek. Ele nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Estudou no seminário de Diamantina, onde concluiu o curso de Humanidades. Em 1919, ele prestou um concurso público para telegrafista e no ano seguinte foi morar em Belo Horizonte. Também se formou em medicina. Antes de começar a falar do seu governo, vamos falar um pouco sobre o contexto da época em que JK iniciou seu governo, em 1956. Na década de 50, iniciou no Brasil um movimento cultural popular chamado Bossa Nova. Este foi um período de efervescência cultural que incluía criações originais em diversas áreas, inserção internacional e ampliação do acesso a bens culturais. Por causa disso, o presidente Juscelino Kubitschek ficou conhecido como Presidente Bossa Nova, pois assim como o movimento, ele despontava em meio ao processo de urbanização e industrialização. Nas artes plásticas, a época foi marcada pela atuação de verdadeiros mecenas. Grandes acervos foram construídos, como o MASP e o MAN de São Paulo e do Rio de Janeiro, por meio do financiamento de ricos industriais. O governo JK é sempre lembrado como os anos dourados na história brasileira. Isso se deve à euforia desenvolvimentista que consistia em incentivar o progresso econômico do país, estimulando a industrialização. Por causa dessa industrialização, novos produtos começaram a ser fabricados no Brasil, como a indústria de bens de consumo duráveis, dedicada principalmente à produção de automóveis e eletrodomésticos, e essa geralmente era controlada por empresas multinacionais. Além disso, o governo de Juscelino ele pode ser lembrado como um período que aliou tranquilidade política à prosperidade econômica, já que ele foi escolhido por meio de eleições relativamente limpas e assumiu o mandato no dia previsto, cumprindo até o fim, passando o cargo ao sucessor eleito de acordo com as mesmas regras. Agora que vimos um pouco do contexto histórico, vamos falar sobre o partido de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek pertenceu ao Partido Social Democrático, ou PSD, que foi o maior partido da República Populista, que atingiu o maior número de votos e o maior vencedor das eleições presidenciais no período. Era composto pela classe média alta, representante dos setores empresariais. Tinha uma grande bancada no governo, e também participavam o Eurico Gaspar Dutra e o Marechal Henrique Lott. Fundado em 17 de julho de 1945, extinto na ditadura militar pelo Ato Institucional número 2, conhecido como AI-2, em 27 de outubro de 1965. Voltou no dia 27 de setembro de 2011, na mão do prefeito de São Paulo e presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. A escolha do nome do partido, de acordo com os fundadores, foi uma forma de prestar homenagem ao ex-presidente republicano Juscelino Kubitschek, filiado ao homônimo Partido Social Democrático, que existiu entre 1945 e 1965. Entre as principais diretrizes que conduzem o partido são ter posição clara na defesa das liberdades de expressão e opinião e ao direito do cidadão à informação. Será também intransigente na condenação e denúncia pública da corrupção e dos malfeitos. Está ao lado da sociedade, do trabalhador, dos jovens, da família brasileira, que exige respeito ao dinheiro público e comportamento ético, coerência e honestidade de seus governantes e da classe política. O exercício da política tem de ser responsável, transparente, não comporta com luz, com chavos ou sombras. Defende a iniciativa e a propriedade privadas, a economia de mercado como o regime capaz de gerar riqueza e desenvolvimento, sem os quais não se erradica a pobreza. Acreditam no Estado forte, regulador, mas democrático e centrado nas suas prioridades sociais. Apoiam as políticas sociais aos que mais precisam do amparo do Estado e a necessidade de abrir as portas de entrada do emprego digno para esses cidadãos. Devem isso ao Brasil, que quer e precisa modernizar, se tornar mais ágil, se libertar das impossibilidades e oferecer, de verdade, igualdade de oportunidades aos que querem se profissionalizar, gerir seu próprio negócio e vencer na vida. Nossos adversários não são inimigos a eliminar, mas cidadãos com os quais vamos dialogar, sem violência ou radicalismo. Temos democracia, direitos, liberdade, conquista e avanços sociais. Nossa Constituição está aí, em pleno funcionamento, mas temos ainda enormes desigualdades sociais
fome e injustiças. Agora que já estamos situados sobre o contexto e o partido de JK, vamos falar sobre a vida política. Em 1934, Juscelino ingressou na política como chefe de gabinete de Benedito Valadares na ocasião, interventor federal em Minas Gerais. No mesmo ano, elegeu-se deputado federal, mas perdeu o mandato em 1937 com o advento do Estado Novo, quando a Câmara foi fechada, e assim voltou a exercer medicina. Entre 1940 e 1945, foi prefeito de Belo Horizonte numa administração que projetou o nome do ainda não conhecido arquiteto Oscar Niemeyer, com as obras do bairro da Pampulha. Depois de filiar-se ao PSD, conquistou um novo mandato de deputado federal em 1946. Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais. Nessa época, com base no desenvolvimento da energia e do transporte, criou as Centrais Elétricas de Minas Gerais, CEMIG, e construiu 5 usinas para a produção de energia elétrica, elevando em 30 vezes o potencial instalado no estado. Presidência da República. Logo após o suicídio de Getúlio Vargas, com o apoio do PSD e do PTB, mesmo com a oposição da União Democrática Nacional, UDN, e de alguns setores militares, foi eleito presidente da República em 1955. Sua posse só foi garantida após a intervenção do então ministro de Guerra, General Teixeira Lott, em novembro daquele ano, após uma tentativa de golpe militar. Durante o seu governo, podemos citar 2 realizações muito importantes: o Plano de Metas e a construção de Brasília. Bom, agora vamos falar do Plano de Metas. O Plano de Metas, ele foi um programa criado por Juscelino Kubitschek com o objetivo de melhorar as infraestruturas e estimular o desenvolvimento industrial no Brasil. Ele ficou muito conhecido através do lema 50 anos em 5. O projeto, ele definia 30 objetivos, agrupados em 5 setores a serem alcançados. Seriam eles energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Uma das principais obras foi a implantação da indústria automobilística através de incentivos fiscais. Apostou-se pela criação de fábricas que produzissem veículos nacionais, como a VMAG, que são os veículos e máquinas agrícolas. Foram também instaladas fábricas da Volkswagen, da Mercedes, entre outras. Bom, já no setor energético, houve a expansão das usinas hidrelétricas com a construção das usinas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, em 1955, e o início das obras de Furnas e Três Marias, em Minas Gerais. Nesse setor, teve a fundação do Conselho Nacional de Energia Nuclear e, no final do mandato, JK instituiu o Ministério das Minas e Energia. Além disso, ele expandiu algumas rodovias, como a rodovia Belém para Brasília, a rodovia Brasília para o Acre, a rodovia Regis Bittencourt, que é do sul para o sudeste, e a rodovia Fernão Dias, que é de São Paulo para Belo Horizonte. A fundação de Brasília, que é a nova capital do país, ela foi considerada a meta-síntese do governo de JK. E por fim, algumas consequências do seu plano de metas foram o aumento do desenvolvimento industrial e da produção industrial, o aumento da eletricidade e da comunicação, o aumento do setor de transporte, a expansão do mercado interno, o aumento da dependência econômica brasileira em relação ao capital externo, o aumento da dívida externa, houve também o rompimento com o Fundo Monetário Internacional e o aumento da inflação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a construção de Brasília. Em janeiro de 1956, tomou posse o novo presidente Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais, que inicia um período de intensa industrialização do país e a construção da nova capital federal, Brasília. A construção de Brasília talvez seja o legado mais visível do governo JK. A transferência da capital para o interior do Brasil exigiu uma grande quantidade de recursos humanos e financeiros. O processo inflacionário era também alimentado pelas despesas das obras em Brasília, que foi inaugurada em 1960. A construção de uma nova capital no interior do país era algo estipulado nas constituições brasileiras desde 1889. JK apropriou-se dessa ideia e levou adiante. A construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração econômica do interior do território brasileiro, mas também como forma de reforçar o nacionalismo. A construção da cidade foi realizada em tempo recorde e gastou uma quantidade de dinheiro gigantesca, pois o presidente sabia da necessidade de se finalizar a construção da cidade durante o seu mandato.
Juscelino sempre sustentou que a decisão de construir Brasília surgiu do nada, de um gesto visionário que ele incorporou ao seu programa de governo e lhe permitiu ver longe. Mas é pouco provável que as coisas tenham se passado desse modo. Brasília cumpria funções demais para não ser intencional. Fez a ponte entre o velho e o novo Brasil. Conferiu inteligibilidade popular ao plano de metas, forneceu a JK um inédito poder de barganha diante de adversários sensíveis, a participação num negócio altamente lucrativo, e desviou a atenção da sociedade de problemas de difícil solução para o governo, como a inflação e a reforma agrária. Brasília tornou-se simultaneamente monumento e símbolo nacional. Exílio e o fim de seu governo. Em 1961, entregou o poder ao novo presidente eleito, Jânio Quadros. Em 1962, foi eleito senador pelo estado de Goiás. Em 1964, indicado pela Convenção Nacional do PSD para disputar mais uma vez a presidência da República, preparava-se para iniciar a campanha quando eclodiu a Revolução de 31 de março. Em junho, teve seu mandato cassado pelo governo militar e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Exilado, viveu em Nova York e depois em Paris. De volta ao Brasil, começou a escrever suas memórias, intitulada Meu Caminho para Brasília, em 5 volumes. Em 1975, tornou-se membro da Academia Mineira de Letras. Sua morte. JK morreu em um acidente automobilístico, perto de Resende, Rio de Janeiro, quando viajava de São Paulo para Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto de 1976. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado.